Os povos indígenas são fundamentais para entendermos a história do Brasil. Muito antes dos primeiros colonizadores europeus chegarem ao país, esses povos tradicionais já viviam por aqui. Milênios atrás, os indígenas viviam livremente, desfrutando da natureza em diversas regiões do Brasil. Um mapa interativo, desenvolvido pela organização não-governamental Native Land Digital, nos permite ter uma ideia de como as terras eram ocupadas pelos indígenas, não só no Brasil, mas também no mundo, antes dos processos de colonização. Já com o início dessa colonização, o então território indígena passou a ser objeto de disputa, e ao longo do tempo, esses povos tradicionais foram perdendo espaço, e as dificuldades enfrentadas por estes povos permanecem até hoje. São grupos que às vezes estão sob pressão de muitos outros atores, né? Porque em muitas dessas terras tem muitas riquezas, né? Por exemplo, disputas com garimpeiros, e então, nesse sentido, é muito importante para a manutenção, para a existência deles, que existam políticas que ajudem, né, a garantir esses direitos mínimos, né, que evitem conflitos e ocupações, invasões nas suas terras. Segundo a Constituição de 1988, as terras indígenas são aquelas habitadas por esses povos em caráter permanente, as que são utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários ao seu bem-estar e também as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. Vale destacar que a demarcação das terras indígenas é um direito constitucional e tem o objetivo de assegurar a autodeterminação, a autonomia e proteção dos povos indígenas, assim como sua participação na preservação e gestão dessas áreas. Lembrando que nós, quando falamos de terras indígenas, é o reconhecimento a partir do direito originário que esses povos têm às suas terras. Então o Estado ele não concede, ele reconhece esse direito originário que antecede a própria formação dos Estados nacionais. Em resumo, o processo de demarcação das terras indígenas envolve algumas etapas. A primeira abrange os estudos de identificação, seguido pela aprovação da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, e período para eventuais contestações. Após isso, acontece a fase de declaração do limite da terra indígena, juntamente com a demarcação física. E, por fim, ocorre a homologação por meio de um decreto presidencial e o registro da área. Além de assegurar a sobrevivência dos povos indígenas, a preservação de suas terras também garante a proteção do patrimônio natural do Brasil. Estudos recentes vêm demonstrando a importância das terras indígenas para evitar o desmatamento. Uma pesquisa conduzida por Marcelo Yamani também mostra essa tendência ambiental. Ele realizou uma análise de desmatamento a partir de imagem de satélite entre os anos 2000 a 2018. Esses territórios indígenas, né, eles têm uma função muito importante como barreira, né, ao desmatamento. Então, quando você analisa a série histórica das imagens, você vê que no entorno dessas áreas você consegue ver alterações das áreas de floresta, perda de vegetação, e ao mesmo tempo esses processos são bem menos constantes no interior dessas terras. Apesar disso, a pesquisa aponta um cuidado que deve ser observado por todos. Esses territórios têm que ser vistos com muito cuidado, né, por parte do poder público, porque são áreas que estão pressionadas. Então, é muito importante que o entorno também seja preservado. De fato, o cuidado pelos povos indígenas é um dever de todos nós, independentemente da fé, da cultura. O lucro, a ganância não devem se colocar acima de pessoas. Cuidar dos povos indígenas parece não apenas um gesto de humanidade, mas também um caminho para um mundo mais sustentável e de mais vida para o nosso país.